Olá, cá estamos nós mais uma vez, gravando um vídeo que será, acho que o penúltimo, sobre a Inquisição. Não cansamos de dizer que não se compreenderá a Inquisição se não compreendermos o islamismo. Por quê? É a repetição. E Maomé repete Maomé e os abigenses repetem exatamente como a religião queria. Quer dizer, Marcião, Maomé e os albigenses têm a mesma ideia. Substituir gradativamente a religião cristã e judaica, inicialmente, por pregadores, por ascetas, por homens de uma moral impoluta e, assim, terminar conquistando os postos superiores da Igreja Católica até chegar ao papado. No meio do caminho entra a história da violência. Mas, então, vamos ver mais ou menos como é que Mário Curtis Giordani nos mostra quem foi Maomé, já que Marcião ficou lá no ano 68, 69. Então, aqui nós temos a História do Mundo Árabe, escrito pelo escritor Mário Curto Giordani, e vamos tirar daqui algumas pérolas, algumas coisas muito interessantes. Então, a tática é a mesma, ou seja, quem é Maomé? É por aí que nós vamos começar. Quem é Maomé? Vamos ver aqui Maomé. Vamos só o que interessa, porque tem muita coisa aqui. Casou-se, e o casamento com Khadija proporcionou a Maomé toda uma situação que ele poderia sentir-se plenamente feliz. Mas, apesar disso, constatam os historiadores que o futuro profeta dava mostras de insatisfação e inquietação. Ou seja, quando ele recebe um momento na vida em que ele casa com uma viúva rica, aí, ao invés dele se aquietar, deixar de ser guardador de camelos e ser um homem da alta nobreza, aí ele começa a dar sinais de inquietação. É Mário Curtis Giordani. O livro é História Mundo Medieval, ficha catalográfica Giordani e Mário Curtis, História do Mundo Árabe Medieval, Petrópolis, Voz, 1976. Então, engraçado, você vê. Então, ele era uma pessoa, um guardador de camelos, uma pessoa calma, uma seta, uma pessoa que vivia a religião dele, na época idólatra, né? Mas ele achava escandaloso aquilo por causa dos ídolos, de onde ele tinha tirado dados do judaísmo. Então, dava a impressão de um homem sábio. Aliás, vamos dizer quem? Rodinson é um psicólogo. Observa, Maomé dava em geral a impressão de homem sábio, ponderado, equilibrado. Durante toda a tua vida vemos refletir antes de tomar uma decisão, quando é preciso. Mas as medidas necessárias para o êxito de seus projetos lhe dá coragem suficiente física, talvez mais conquistada que natural, para fazer boa figura nas peripécias guerreiras de sua existência. É um diplomata fora do comum, raciocina claramente, logicamente, com lucidez. Contudo, atrás de toda a fachada existia um temperamento nervoso, apaixonado, inquieto, febril, cheio de aspirações impacientes e ardentes ao impossível. Isso levava a crises nervosas de uma natureza inteiramente patológica, doente mental. Então, aqui está, dado por um psicólogo, que é Rodinson, que Maomé era um psicopata. E, justamente, ele levou uma vida simples enquanto foi guardador de camelos. Mas, quando ele se tornou rico, ele tornou-se cada vez querendo mais ambicioso. Essa inquietação fez dele um psicopata. Isso está claramente dito aqui. Então, sem abandonar a atividade profissional, Maomé volta por volta dos 40 anos
entregando-se a práticas ascéticas, ou seja, volta de novo à vida aparentemente calma. Mas, com bastante estranheza, essas práticas são pagãs, retirando-se nas montanhas para rezar e meditar, depois de ter distribuído sua fortuna. Bem, aí você já vê mais ou menos quem é a figura, um psicopata. Dermegen assinar a revelação recebida na gruta do Monte Ira, onde ele estava fazendo as meditações ascéticas ainda pagão. Conforme a tradição e a biografia, foi durante uma noite na última década de Ramadã, numa gruta do Monte Ira, que se produziu a infusão da palavra incriada do mundo relativo à descida do livro do Corão ao profeta, a noite do destino, a noite bendita. Enquanto este dormia, um ser misterioso, segurando na mão um rolo de pano coberto de sinais, deu-lhe ordem de ler ou recitar. Não sei ler, respondeu Maomé, mas você lerá, repete ainda 2 vezes o anjo, apertando-lhe o pano em torno do pescoço. Um sonho, o anjo aparece, é um homem grande, e dá a ele um rolo de pano com escritas, e aperta esse pano no pescoço dele. Enrola o pescoço dele e aperta e diz: lê, eu não sei ler. E aí aperta o pano e diz: mas você lerá. Isso é uma profecia, isso é uma visão de um profeta com um anjo, ou é a briga entre um demônio e um psicopata? O eleito acordou com a consciência de que um livro descera em seu coração. Uma visão segue o sonho. Ao sair da caverna, a gruta escura onde dá-se a luz, Maomé percebe-se como um enviado de Alá. Levanta e esboça e enxerga um homem imenso de pé no horizonte. Ofuscado, Maomé se volta e vê ainda o anjo, que aparece em todos os pontos do céu, a fixá-lo em silêncio. Assim, nós temos o início, por volta dos 40 anos, do profeta Maomé. Vamos dar um pulo para a página 43. A difusão do cristianismo e do judaísmo entre os árabes, já mencionamos esse fato em páginas anteriores, parece-nos, contudo, conveniente repetir aqui as observações de Bardi. O norte e o sul da Península Arábica contavam com um bom número de cristãos, do reino dos Gassânidas na fronteira da Síria e do reino dos Lacmidas. O cristianismo se havia difundido. Por outro lado, os cristãos da Etiópia haviam começado, logo depois da conversão de seu país no século IV, a fazer proselitismo junto a seus vizinhos. Negociantes e monges não tinham temido aventurar-se no interior do país. Medina possuía no século VI uma colônia cristã. Os judeus também eram ainda mais numerosos do que os cristãos na Arábia. No século VI, os imiaritas se haviam ligado, a maioria, à religião judaica. Era seu rei, Dhul-Nahara, por volta de 520, havia adquirido a reputação de perseguidor em virtude dos maus tratos que infligia aos cristãos. Portanto, esses se converteram ao judaísmo. Então havia uma comunidade próspera cristã e uma comunidade próspera judaica. Mas o governador era judeu e começou a perseguir os cristãos. Isso no início, lá pelo século VI, em Medina, exatamente o lugar onde Maomé vai encontrar o exército que vai levá-lo até Meca. Vamos dar um pulo. Vamos dar um pulo aqui. Elementos árabes influenciados por cristãos judeus dedicam-se às práticas do ascetismo de origem cristã e tinham uma fé monoteísta. Era o Zanif. Então, existia, portanto, um ambiente propício ao monoteísmo, que, de certa forma, preparava o terreno para a pregação de Maomé. Antes de Maomé, a Arábia conheceu a pregação de muitos outros profetas, entre aspas. Havia, sobretudo, os Kahim. Os Kahim tinham visões, mas, sobretudo, tinham por companheiro espíritos familiares. Eram considerados videntes. Robinson observa que Maomé não era um Kahim, mas que possuía com esses profetas traços comuns, embora fosse dotado de uma personalidade singularmente mais poderosa do que os Kahins ordinários. Inegavelmente, a atuação dos Kahins acostumaram os árabes
ao aparecimento de pregadores. Maomé teria sido apenas mais um, não fora da sua personalidade excepcional. Agora, voltemos agora à viagem do profeta. Durante essas excursões, os contatos com cristãos e judeus eram inevitáveis. Ao longo das rotas comerciais, árabes haviam encontrado não somente indivíduos nas comunidades inteiras, cuja religião era forçada a reconhecer como superior de seus companheiros de tribo, ou seja, ele era politeísta, ele era idólatra, mas percebia que os judeus e os cristãos eram superiores. De qualquer modo, criou uma religião mais pura, partindo das tradições da Arábia do Sul. Então, ele começou fundindo o cristianismo e o judaísmo, mas termina que a população judaica era mais influente em Medina. E aí é quem vai ajudar. Maomé conhecia, pois, as pregações dos antigos profetas de Israel, verbalmente, ele não sabia ler, de Jesus e seus apóstolos, e visitava frequentemente Medina, onde existia uma numerosa colônia judaica. O convívio com o idoso Varaka ibn Nafal, primo de Khadija, que era a esposa dele, que procurava Deus e que possuía um bom conhecimento das escrituras judaicas e cristãs. Então, esse é o homem que vai dar a ele o conhecimento das escrituras. Mas ele era pró-judaizante. O contato com judeus e cristãos teve duas consequências principais. Convenceu sua inspiração religiosa era da mesma natureza dos profetas de Israel e levou à convicção de que judeus e cristãos haviam alterado as palavras da verdade. Então, ele não podia tolerar isso. Estudado sumariamente as possíveis influências religiosas recebidas pelo profeta no início da sua carreira, vamos tentar responder à interrogação sobre a sinceridade de Maomé ao impulso inicial de sua missão. Ao que tudo indica, não se pode estigmatizar o profeta como um simples impostor, mentiroso. Teria sido um doente. De novo. É verdade que certas manifestações pareciam caracterizá-lo como tal. Os fenômenos que acompanhavam as revelações eram impressionantes. Quando Maomé se pressentia, seu corpo arrepiava e se estremecia. Suores abundantes, tremores fortes, inconsciência demorada compunham um quadro doloroso e penoso. Alguns historiadores viram nessas manifestações sintomas de possível epilepsia. Demon Bimnes nota: outros viram em Maomé um epilético por definição mentiroso e irresponsável, mas a epilepsia deixa o doente sem memória. O Corão é um livro considerável e lúcido. Durant observa: possivelmente as suas convicções não passavam de ataques epiléticos, as suas convulsões, aliás. Então, aqui estamos analisando o início da vida de um homem que com 40 anos... Devemos recordar aqui dois fatos já mencionados: as relações de Maomé com Yatrib, onde foi sepultado seu pai, e as tendências monoteístas de parte da população, consequência evidente da simbiose de judeus arabizados. Veja, a crescente existência em Medina dos Hani, decididamente monoteístas, que desejavam-se a prática do ascetismo. É o elemento judaico que vai, tanto aquele governador que o conduziu ao judaísmo, quanto Ali, que é o secretário que vai fazer tudo isso. Bom, de qualquer maneira, no ano primeiro da era de Maomé, vem a corresponder a 16 de julho de 622 no calendário juliano. Por isso, aí começa. Em Medina, estabelecia-se uma comunidade cujo chefe espiritual e temporal é o próprio Maomé. E a imensa maioria era da Carral, portanto judaica. E Maomé era um louco, era um doente mental. Então, vamos brevemente ver que, depois da derrota da cidade de Erode, em 627, a última tribo que permanecia em Medina, os Coraia, é exterminada por Maomé. Olha só, aqueles que o ajudaram depois ele decapita. São decapitados as mulheres, crianças e as vidas da escravidão. Então, em março de 627, um contingente de cerca de 4.000 homens, coraixitas e beduínos do Negev, marcham sobre Medina,
onde Abu Sofne contava com o apoio dos hesitantes judeus, também chamados hipócritas, e dos remanescentes da tribo judaica dos Coraíza, um famoso e imenso escavado em torno da cidade e da inércia dos judeus e hesitantes salvaram Medina. Os beduínos acabaram por desertar e os coraixitas resolveram bater em retirada. Maomé beneficiou-se com sucesso. Eliminaram então os integrantes da última tribo contrária a Maomé, em Medina. Iniciava-se a fase ofensiva dos muçulmanos. Bom, daí ele vai chegar à Guerra Santa e vai... Parece que tentaram o impossível. Aqui ele está simplesmente conquistando Constantinopla. Constantinopla na Anatólia, em 669. Então, foi uma longa caminhada de um louco que nasceu nesse continente aqui é a Arábia. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui a Arábia, antes de Maomé. Era aqui que ele vivia. Parece uma bota grandona, ó, um pé inchado. Aqui é a Arábia. Vamos ver se eu consigo ver. Antes de Maomé, deve-se ver assim. Mais ou menos os reinos árabes já reduzidos. Ó. Você vê que aqui tem muita gente, muita tribo. Aqui tem muita divisão. Vamos ver como é que ela vai ser vista assim. Aqui tem muita divisão, né? No próximo, então, há uma tendência aos mais fortes se sobreporem aos mais fracos. E aqui nós já temos uma redução. Aproveitando-se dessas lutas internas, as tribos mais fortes conquistando as mais fracas, Maomé então vai começar a sua expansão. E aí, aqui a Arábia desaparece o seu formato, porque Maomé dissolve tudo. Dissolve tudo. E vai chegar disto aqui, olha, o começo é aqui. Aqui está o começo dos emires, né? Daqueles mais potentados, mais fortes, que conquistam os mais fracos. Maomé entra na briga, aqui, e até onde ele vai chegar, como mostra aqui, na história do mundo islâmico. Ele vai chegar nada mais, nada menos do que aqui, ó, o mundo inteiro. Então, o que é que acontece? O que acontece é que quando os albigenses começam a reeditar, você vê que até o ano 1000, as cruzadas, Maomé é 622, até o ano 1000 ainda estão os cristãos lutando contra Maomé. Aí surgem os albigenses, 1200 mais ou menos. Começam os primeiros ascetas, a mesma coisa, né? Homens piedosos, homens religiosos, que vão pela sua prática ascética, muito doces, vão pregando e vão alçando posições de destaque. Olha que coisa curiosa. Mas eles têm uma doutrina interessante. Existem dois deuses, segundo eles, um Deus bom e um Deus mau. Isso é o parcismo ou maniqueísmo, né? O mundo que nós vemos aqui material é criado pelo Deus mau, já dissemos isso, né? Arimã. E o mundo bom é criado pelo Deus bom, que está acima desse em uma dimensão diferente. Então, o que nós devemos fazer é destruir esse mundo mau, criado pelo Deus mau, o mundo da matéria, para que nós possamos, nossa alma, ir até o mundo bom. Aquele que fizer isso ganhará 10 donzelas no céu. Ou seja, aquele que ajudar a destruir o mundo mau, o mundo criado pelo Deus mau, de alguma forma, ou não casando, ou impedindo a sociedade de efetuar casamentos, desorganizando a sociedade, de tal maneira que o mundo mau, o mundo material se dissolva, e isso eles fazem paradoxalmente de uma maneira religiosa, praticando a ascese, rezando, orando, mas subindo de cargo, subindo, até se tornarem chefes e conseguirem grandes porções de terra que estão sob o seu governo. Então, isso é que é a verdade. Só que não se esqueçam que nós já lemos nesse pequeno livrinho, que são documentos, a Inquisição por documentos,
não se esqueçam que tudo o que nós sabemos sobre a Inquisição vem um padre apóstata chamado Lorente. Lorente escreve, a pedido de um imperador, História Crítica da Inquisição de Espanha. Ele é apóstata, ou seja, ele deixa de ser padre. Foi um sacerdote durante 4 anos, depois de ordenado, ligando secretamente a Cajal e a maçonaria. Ligação esta, diz ele mais tarde, que o desembaraçou dos últimos restos de espiritualismo, ou seja, virou ateu. Agora, o que acontece é que ele vai escrever a história da Inquisição em 1808, mas ele vai rasgar e vai queimar tudo o que havia antes. Ele vai pensar o que interessa, como Lutero vai fazer, e vai pensar o que não interessa. Isso é bom, isso é mal, isso é bom, isso é mal. Não se esqueçam disso, isso é fundamental. Tá? Então, a história da Inquisição que nós temos é escrita em 1808 por um sacerdote apóstata chamado Lorente, e é ele que vai depois fazer uma súmula chamada Notícia Histórica das 3 Províncias Bascas, editada em Madrid em 1806, já sob Napoleão. Então, aproveitou-se dessa oportunidade para apropriar-se de boa quantidade de pedras preciosas roubadas ao tesouros e ornamentos das igrejas. Tornou-se tão hábil como ladrão que adulava os déspotas e foi nomeado o diretor-geral dos bens nacionais. E, finalmente, acusado de um roubo de 11 milhões, perdeu o lugar. E aí, mas já tinha dinheiro suficiente. É este homem que vai pegar toda a documentação da Inquisição, vai reunir sob os reis, vamos ver aqui, diz quem é o rei, Godoy. Godoy. Em 1808, Godoy, francês, quis que ele escrevesse uma obra que justificasse com pretextos jurídicos a usurpação pelo poder dos fueros, alguma luta entre nobres. E aí ele escreve em 1808. E o que é que ele faz? Ele pega os autos da Inquisição e ele seleciona. Isso é bom, isso é mal, isso é bom, isso é mal, de acordo com o rei, que tinha uma briga política. E aí, o que ele quer, ele escreve no livro dele, que é o único, História Crítica da Inquisição da Espanha, e faz um resumo depois na Notícia Histórica das 3 Províncias Bascas, em 1806. Então, é em cima disso que vai ser escrito tudo o que se fala da Inquisição. Agora, o que é que se temia? O que se temia é que o que acontecia aqui fosse uma repetição do que aconteceu ali. Olha, aparentemente, um idiota, um louco, que chegou a dominar o mundo quase todo, e que, imagine a matança, a quantidade de mortes que ele causou. Isso ninguém fala. Pois é, isso é em 622. Em 1000 e qualquer coisa, ele ainda está dando trabalho e ataca Constantinopla. Então, uma repetição disto é o que os nobres veem no ano 800, mais 600 a 800. Mas Carlos Magno, que é imperador do Sacro Império Romano Germânico, é muito tolerante, e o que ele quer é a paz no império. Então ele vai querer juntar judeus, cristãos, árabes e todo mundo para fazer um império pacífico, a Pax Romana, ele quer reeditar. E isso vai dar espaço para a Cajal. A Cajal vai fazer as coisas de tal maneira que vai ficar assim. Ouçam bem. O maior adversário religioso do cristianismo feudal deve sua existência aos judeus. Muitas das práticas e doutrinas islâmicas foram copiadas diretamente do judaísmo pelo secretário de Maomé, um judeu residente na Arábia de nome Ali. Já em época anterior, o soberano do Iêmen era convertido ao judaísmo, e esse povo permaneceu nessa religião até 525. Na Arábia, os judeus eram influentes em grande número. A cidade de Medina estava em suas mãos. Eram, na maioria, ourives e artesãos.
Assim se explica o sucesso de Maomé, que provavelmente não teria havido sem o concurso dos judeus que habitavam em Medina, repartido em tribos independentes e poderosas, ou seja, naquele mapa onde os mais poderosos conquistavam os menos poderosos, aqui os habitantes de Medina então conquistaram, fizeram um pequeno império. E quando Maomé chegou lá fugido de Meca, eles o ajudaram. Entretanto, depois de haver conquistado a simpatia dos habitantes de Meca, Maomé mudou completamente de atitude com relação à comunidade judaica, assim procedendo até sua morte. Somente com o califa Omar, deixa eu ver, Meca ou Medina? O maior adversário foi o secretário do nome Ali. A cidade de Medina estava em suas mãos. Medina é quem o ajuda. E depois ele invade Meca com um exército de comprado, né? Esqueci o nome agora. Então, foi permitido a legislação judaica e todos os judeus do mundo árabe, Espanha e Alemanha de um lado e Marrocos do outro. Sabemos da existência de judeus, camponeses, mercadores e banqueiros na corte de Bagdá. Falavam árabe e adotaram nomes árabes. Isso explica porque, quando os maometanos invadiram a Espanha em 711, lá encontraram nos judeus um poderoso aliado, em cujas mãos deixaram as cidades conquistadas e cargos importantíssimos. Ou seja, quando saíram da Arábia e foram para a Península Ibérica, lá, em cada cidade, eles deixaram governantes judeus arabizados. Os judeus penetraram em todas as camadas sociais da Arábia, exercendo poderosa influência na corte Hasdai. Hasdai era conselheiro do califa Rahman III. Ele entrou em contato com o judaísmo internacional, Kahal, influindo financeiramente para melhorar a condição do seu povo. Daí em diante, judeus influentes de um país exerciam pressão política e econômica em benefício de seus irmãos de outro país. Aí começa a Kahal a se distribuir com o islamismo, ou seja, com o louco, o psicopata que tinha convulsões, suores, frios, depois caía, se estrebuchava e ali ele entrava em contato com um anjo. Esse anjo era Gabriel, que ditava para ele as palavras que ele balbuciando falava e ali... não, na verdade ele se lembrava. E depois ele ditava e ali copiava. Então, Samuel Negrela foi virtualmente senhor do reino de Granada, Málaga e Córdoba, judeu, por volta de 1063, tendo-lhe sucedido seu filho José. Hassan gozava do posto semelhante em Saragossa. Toledo era a maior comunidade judia espanhola, Lucena a mais rica. Em Sevilha, o judeu Isaac al-Bali era emir. Ameaçado por Fernando de Castela e seu sucessor Afonso IV, pediram ajuda à África muçulmana e venceram a Batalha de Badajoz. A península ficou nas mãos deles. Em 1146, os muçulmanos judeus cruzaram o estreito de Gibraltar para auxiliar mais uma vez seus irmãos peninsulares. Em 1172, já em plena Era das Cruzadas, os almohadas unificavam novamente a Espanha muçulmana. No ano 800, sob Carlos Magno, os judeus controlavam o comércio da Europa Ocidental, França, Alemanha e Itália. Esse foi o problema. Carlos Magno abriu uma brecha enorme. E então, de 800 a 1000, eles tiveram a tolerância do imperador que queria a paz. A paz, de um lado, só que eles não queriam saber de paz. Eles queriam dinheiro, muito dinheiro. Os judeus ocupavam o melhor bairro de Lyon, na França, e um dos chefes municipais da cidade de Narbonne era sempre judeu. A riqueza dos judeus tornou a sinagoga da França mais poderosa do que a igreja. Olha, e a igreja na França, onde era a capital. Carlos Magno, imperador franco, faz da França, né, o centro do catolicismo. Né? Carlos Magno, imperador da França. Então, os judeus chegaram a isso. E aí o que é que acontece? O que acontece é que quando os albigenses vão começar, eles vão temer, porque os albigenses também têm influência dos judeus. E aqui nós vamos ler no livro de Maurice Pinay, que é o Cardeal Otaviano. A cabala era reservada para os auto-iniciados do judaísmo, não para a plebe. Identificava os judeus com a própria divindade. A passagem blasfema diz: Deus exibe-se na terra na semelhança do judeu. Judeu, Judas, Judá, Jeová são os mesmos e único ser.
O hebreu é o Deus vivente. O Deus encarnado é o homem celeste, o Adam Kadmon. Os outros homens são terrestres de raça inferior. Só existem para servir o hebreu. São pequenas bestas. Os falsificadores das Sagradas Escrituras intentaram, tanto no Talmud como na Cabala, fortalecer o imperialismo judaico, dando-lhe o caráter de mandato divino. O Altíssimo falou aos israelitas assim: vós haveis me reconhecido como o único dominador do mundo. Por isso, hei de tornar-vos os únicos dominadores do mundo. Chegaram a isso. Agora, como é que é o nome do produtor cinematográfico, né? Que vai, Mel Gibson, vai fazer a história dos judeus hoje, o Cão de Rothschild. Essa falsa revelação divina contida no Talmud é uma das bases teológicas da política do judaísmo moderno. Mas o Talmud claramente assinala que os judeus não devem descansar até que seu domínio seja absoluto. Os judeus compreenderam que a democracia e o capitalismo que lhes permitia dominar os povos não lhe proporcionaram esse domínio absoluto, ordenado por Deus, que ele fala o Talmud. Por isso, os judeus Karl Marx e Friedrich Engels inventaram um sistema totalitário que hoje está na China e que está sendo expandido pelo mundo todo. Já chegou ao Brasil. A ditadura do socialismo comunista de Marx permite aos judeus alcançar esse domínio absoluto e, por isso, desde que se implantaram na Rússia, têm trabalhado sem descanso para destruir o regime capitalista que eles mesmos haviam criado, mas que foi incapaz de fazer chegar à meta desejada. Então, é sempre o judeu da Carral. E agora imagina, se eu sigo esse livro e eu consigo destruir o mundo físico criado pelo Deus mau, Arimã, e o Deus bom, Hormuz, habita no outro mundo, então eu estou fazendo um bem, porque estou liberando o espírito que está aprisionado dentro da carne. Isso é a ideia de Platão também é a ideia de São Paulo. E aí eu terei como prêmio o céu, o paraíso com 12 donzelas. Isso é uma estupidez. Então, 12 moças virgens estarão para me servir no céu, uma a cada mês. Isso é que os cristãos vão temer. Vão temer muito, porque a heresia albigense vai se parecer demais com isso aí. São aqueles pregadores inspirados na fé, na ascese, e aí é o que nós vamos ficar aqui, né? Só temos uma fonte, que é o livro de Lorente, e através dessa fonte, todo mundo, a partir de 1809, vai fazer a história da Inquisição. E nós vamos ter dela a impressão de que nós temos. E aí, em Toulouse, na França, do 1229, foi estabelecida definitivamente, em 1º de novembro de 1478, na Espanha, já, pelo rei Fernando de Castela. Em 1229, pelo Concílio de Tolosa, Assembleia Mista composta de bispos, barões e cônsules. Então, Santo Inácio de Loyola, que fundou os jesuítas, dizem que é o fundador da Inquisição, só que Santo Inácio de Loyola veio no século XVI. A fundação dos jesuítas é em 1540 e a fundação da Inquisição é em 1229. Então, vamos ver o último capítulo, as origens da Inquisição. Ou seja, o medo era que se chegasse a uma situação semelhante a essa. Olha só, aqui estão os estados, aqui está a Arábia, chamada Arábia Feliz, parece uma bota. Ou seja, muitos reis, muitos emires, muitos sheiks. Aqui, a guerra religiosa faz com que os mais fortes consigam se impor sobre os mais fracos. Começa a haver os reinos. E aqui, Maomé entra na briga e desconcerta tudo e consegue, com a ajuda dos judeus de Medina, um exército de mercenários, que são 40 mil homens que vão começar a Guerra Santa, a Jihad. Ou seja, tomar o mundo, até finalmente chegar
a isso aqui. O que ele quer é justamente destruir o cristianismo. Agora imagina quanto sangue derramado. Por quê? Por causa de um louco, acabei de ler há pouco tempo, pela análise de um psicólogo, né, um louco que tinha convulsões provavelmente epiléticas, provavelmente, né, e que quando estava tudo calmo, ele se ficava inquieto, irascível e começava a ter ataques epiléticos. E, em todo caso, depois que ele morre, os judeus dizem que ele foi levado ao céu, a figura está pequena aqui, mas aqui seria o Burak. Aqui é um cabritinho, tá vendo? Ó? E Maomé está em cima dele. O rosto não aparece claramente. Aqui está um tipo de um servo, um cabritinho. O rosto é humano, seria o arcanjo Gabriel. E aqui Maomé está sentado no nome dele e os anjos em volta. Esse é o quadro da subida de Maomé ao céu. Depois de ter sido tudo isso. Então, terminamos aos 35 minutos. E agora vocês vejam, um louco, um psicopata, que promete a quem destruir o mundo físico criado pelo Deus do mal, o paraíso, o céu de Hormuz, com 12 virgens à minha disposição, uma a cada mês. Temendo que isso se repita, é que vai haver a cruzada contra os albigenses. Isso acho que deve ficar bem claro aqui, porque é o penúltimo vídeo. Então, deem seu like, vejam o vídeo. Acho que nós repetimos muita coisa, mas aqui fizemos quase como que um resumo para fazer o capítulo final. Até a próxima que eu vou em frente.